Aqui é a professora Glaucia Almeida e nós vamos começar a nossa aula de hoje com essa imagem maravilhosa. A professora está num local que se chama Santo Antônio de Lisboa. Foi aonde começou o povoamento de Florianópolis. Oficialmente surgiu em 1714. Nós vamos falar mais um pouquinho em relação a isso. E aqui, um local extremamente atrativo. E quando eu venho para cá, eu sou apaixonada por este lugar. A impressão que eu tenho é que eu passei um portal do tempo e eu saí de Florianópolis, uma metrópole moderna, pujante, obrigada. E estamos aqui neste local historicamente importante para o Brasil e para a nossa história. Então eu convido a vocês para essa aula hoje em Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Então nós já vimos que a fundação oficial de Santo Antônio de Lisboa foi em 1714. Mas aí, para a coroa portuguesa conseguir povoar essa região que estava desabitada e proteger essas terras e as riquezas que aqui existiam, a partir de 1740, a coroa portuguesa começou a estimular a vinda para essa região de açorianos, de preferência casais, que pudessem vir para cá e ter as suas famílias e povoar e desenvolver essa região. E por que foi escolhido os açorianos? A ilha de Açores é uma ilha no litoral africano. E já em 1740, havia naquela região uma demanda populacional muito grande. Então, o que a coroa portuguesa pensou? Eu vou unir o útil ao agradável. Eu vou estimular a ida dessas famílias açorianas para a região de Santa Catarina, Florianópolis. Inclusive, eles vão ser um dos primeiros habitantes a vir para essa região. E eu vou resolver a questão do superpovoamento na ilha de Açores. Então, quando esses grupos açorianos, que nós falamos que é a missão dos casais açorianos, quando eles vêm para cá, eles começam a construir suas casas. E aqui a professora tem logo atrás de vocês um exemplo muito claro dessas casas, feitas todas em pau a pique barreado. As telhas também eram feitas por eles. E eles então vinham para cá e acabavam vivendo aqui e tendo como base econômica a agricultura, a criação de animais e também os engenhos. Inclusive, lá ao fundo, vocês vão perceber que tem uma rua, e aquela rua nós chamamos aqui de Caminho dos Engenhos, porque naquela região haviam engenhos, que até hoje há ruínas ali em pedra, tanto engenhos de aguardente, como também engenhos de melado, como também engenhos de farinha. E eu não sei se vocês estão observando, a professora vai um pouquinho de costa aqui, ali ao fundo tem uma igreja, olha que igreja linda. Essa igreja foi construída em 1751 e o primeiro nome que ela recebeu foi Igreja de Nossa Senhora das Necessidades. E ela então era o ponto de encontro da população que morava nessa região. Até hoje, Santo Antônio de Lisboa, como a região mais antiga de Florianópolis, no norte da ilha, a mais ou menos 15 quilômetros do centro de Florianópolis, ainda busca resgatar toda essa parte histórica. A professora vai dar mais uma andada aqui e depois a gente vai continuar os nossos estudos. Olha que linda a igreja. Essa igreja do século XVIII, 1751, ela tem os moldes antigos. Então, dentro dela, que agora ela está fechada, ela tem um local específico para as pessoas mais abastadas assistirem às missas e também ao lado, como sempre era costume naquela época, o cemitério. E aqui é a pracinha maravilhosa de Santo Antônio de Lisboa,
E olha por que aqui era um local importante e estratégico, esse mar belíssimo, Florianópolis. E além então da agricultura, da pecuária e dos engenhos, a base econômica também era a pesca, principalmente de ostras. Então quem mora na ilha e quer consumir ostra, vem aqui e compra dos pescadores do local. Continuando aqui em Santo Antônio de Lisboa, devido à importância econômica dessa região, para vocês terem uma ideia quanto essa região era importante, principalmente no início do século XIX, em 1845, o imperador do Brasil, Dom Pedro II, veio fazer uma visita ao sul do Brasil. E quando ele veio fazer essa visita, um dos locais que ele veio visitar foi justamente Santo Antônio de Lisboa, e ele acabou ficando hospedado nesse prédio que vocês estão vendo aqui atrás da professora, que era o prédio, a Casa da Alfândega. Ele ficou hospedado aqui em cima, né? E os registros dizem que para receber essa visita ilustre, foi construído ao lado deste prédio a primeira rua pavimentada de Santa Catarina. Inclusive, nessa rua, até um tempo atrás, havia ainda o banco que, simbolicamente, historicamente, acredita-se que ele tenha sentado. Nos sábados e no domingo, acontece aqui uma feirinha maravilhosa com artigos de antiquário, mas principalmente com rendas de bilro, que era um dos trabalhos artesanais mais comuns naquela região, naquela época. Olhem que visão maravilhosa Dom Pedro II teve quando veio se hospedar aqui. Um mar lindo, calmo, repleto de embarcações, porque aqui até hoje é, como a professora já falou anteriormente, um local onde existe uma pesca muito intensa. Essa rua, ela ainda resiste com construções da época dos açorianos, e hoje é um local que aqui dentro de Florianópolis é tido como a rota gastronômica daqui. A professora vai esperar ali passar o carro. Olha aqui, gente, a rua cascalhada que a pessoa está falando. Ali então estava o prédio que ele ficou, e aqui então, como era na época, como foi feito na época esse caminho, né? Olha que delícia, que lindo, todo em pedra, e a junção das pedras é feito com óleo de baleia e mais argila. Logo ali acima, olha aqui, lojinhas, todas respeitando a construção da época. E aí, quem vem aqui tem essa plaquinha onde fala, como a professora já disse, que essa rua então pavimentada, esse local, foi construído justamente para a visita de Dom Pedro II. Então aqui está, eu vou chegar mais perto, hoje está nublado aqui, ó. Olha aqui para vocês verem, dá uma olhada. Bem nubladinho, mas lá. Praça Roldão da Rocha Pires, primeira rua calçada do estado de Santa Catarina, em homenagem à visita do imperador Dom Pedro II a Santo Antônio de Lisboa, em 21 de outubro de 1841. Então, como sempre a professora fala, fica aqui uma... Então, para concluirmos, fica aqui, como sempre, o desejo da professora, que vocês queiram cada vez aprender mais, pesquisem mais, vão bons sites, vejam bons livros, viajem pela história,
como a professora sempre faz questão de dizer, um povo que não conhece sua história está fadado a andar cambaleante pelo presente e sem condições nenhuma de construir um futuro melhor para todos. Então fica aqui, até a nossa próxima aula. Tchau!